Fala, minhas águias, fala, meu futuro servidor público de Tibau, passando aqui para fazer aquela revisão final para a sua prova de domingo. A prova está se aproximando, tenho certeza que você está chegando preparado, tá certo? Vem comigo, porque eu quero mostrar a nossa primeira questão que nós preparamos aqui para a nossa revisão. Questãozinha de probabilidade, bem interessante, ó. Uma empresa possui 10 funcionários, dos quais 60% são homens. Serão disponibilizadas 3 bolsas de estudos para uma especialização em ciência de dados e os funcionários beneficiados serão escolhidos aleatoriamente. Então já sabe que é a questão de quê? De probabilidade. A probabilidade é calculada em cima de eventos aleatórios. Né? Qual é o evento aleatório aqui? Escolher 3 pessoas, 3 funcionários para receber a bolsa de estudo de forma aleatória. Ninguém sabe quais são as pessoas que vão ser escolhidas. A questão que é, ó, a probabilidade de ser exatamente 2 homens e uma mulher. Ele quer saber a probabilidade de ser escolhido homem, homem, mulher. Um homem e outro homem e uma mulher. Certo? É isso que ele quer saber. Como vai ser escolhido mais de um, você já sabe que a probabilidade aqui é a regra do I. Tá? O que é a regra do I, professor? Regra do I, você vai multiplicar as possibilidades, as probabilidades. Multiplica as probabilidades. Como ele quer 2 homens e uma mulher, você vai calcular a probabilidade de escolher um homem e a probabilidade de escolher outro homem e a probabilidade de escolher uma mulher. Cuidado, porque em nenhum momento ele diz que tem que ser os 2 primeiros homem e uma mulher. Pode ser mulher, homem, homem, enfim. Pode ter outras possibilidades. Então, quando você calcular lá e encontrar o resultado, aquele resultado não é o gabarito, porque você tem que multiplicar pelas possibilidades que existem, entendeu? Porque ele não definiu uma ordem, aí entra o quê? A permutação, tá certo? Vou mostrar já para você aqui, tá? Vamos lá. Como é que se calcula a probabilidade? Probabilidade de você, né, de algo acontecer, embaixo é o total, é todas as possibilidades possíveis, em cima é o que eu quero que aconteça. Como eu quero aqui, ó, primeiro achar a probabilidade de escolher um homem, embaixo eu boto o total, que é quanto? 10. Em cima eu vou ter que botar a quantidade de homens, que é o que eu quero. Quantos homens tem? Ele diz que é 60% de 10. Quanto é 60% de 10, professor? 60% de 10 vai ser 6. Então isso significa que tem 6 homens. Consequentemente, vai ter 4 mulheres. Beleza? Professor, como é que você sabe que é 6? Gente, é bem simples, ó. 60% é 10% vezes 6, não é não? Como é que se calcula 10%? 10% basta se voltar uma casa do número. 10 voltando uma casa é 1. Aí fica 1, que é 10%, vezes 6, que dá igual a quanto? A 6. Por isso que é 6 homens, entendeu? Bem simples, tá? Então, existe 6 homens. Eu quero saber a probabilidade de retirar um homem. Então, fica 6 sobre 10, que é o que eu quero. Vezes. Agora eu quero a probabilidade de retirar outro homem. Ó. Aí embaixo fica 9, porque já saiu 1. E em cima fica 5, porque já saiu 1. Vezes, agora eu quero a probabilidade de sair uma mulher. Embaixo fica 8, porque já saiu 2 pessoas. Em cima eu quero uma mulher, fica 4. Beleza? Você pode fazer essa multiplicação de duas maneiras. Pode fazer 6 vezes 5 vezes 4, 10 vezes 9 vezes 8, depois simplificar. Aí você vai tentar encontrar o gabarito. Tá? Se você não quiser fazer assim, se você quiser fazer de um jeito mais rápido, você pode simplificar. Ó. Por exemplo, o 4 e o 8, dá para simplificar todos os dois por 4. Eu vou dividir aqui por 4, vou dividir aqui por 4. Eu sei que os dois dá para dividir por 4, entendeu? 4 dividido por 4 dá 1, não precisa colocar. 8 dividido por 4 é 2. Pronto. O 5 e o 10 dá para dividir todos os dois. Dá para dividir todos os dois por 5. Não é não? Que eu divido por 5 vai dar 1. Não precisa colocar. 10 dividido por 5 vai dar 2. Beleza? Eu posso simplificar, sabe como? O 6 com esse 2 aqui, ó. Dá para dividir todos os dois por 2. Se eu dividir aqui por 2 vai dar 1, não precisa colocar. Se eu dividir 6 por 2 vai dar 3. Olha aí que legal, simplificação é bom demais. Você já chega o resultado bem rapidinho. Eu posso simplificar esse 3 aqui, ó, com esse 9, ó. Vou dividir todos os dois por 3, ó. Se eu dividir aqui por 3, fica 1, não precisa colocar. Se eu dividir o 9 por 3, fica 3, ó. Então, em cima não sobrou ninguém, na verdade fica 1. Quando cancela todo mundo de cima. Embaixo ficou 3 vezes 2, que dá 6. Se tivesse o gabarito aqui, 1 sobre 6, você marca, você erra. Por quê? Porque esse 1/6 é a probabilidade de você escolher
primeiro um homem, depois uma mulher. Mas a questão não disse que tem que ser obrigatoriamente primeiro um homem, depois uma mulher. Você tem essa possibilidade, é homem, homem, mulher. Beleza, um sexto, tá? Isso aqui é um sexto. Só que existe outra possibilidade. Existe a possibilidade de ser homem, mulher, homem. Também vai ser um sexto, porque só está mudando a posição. Pode ser essa possibilidade, aí, mulher, homem e homem. E também dá um sexto. Ou seja, existem três possibilidades. Ah, então tem que pegar esse valor aí, que é um sexto, e multiplicar por 3. E vai dar 3 sobre 6. Como não tem um gabarito, você simplifica. De novo, aí, por 3. Ó. Vai dar um meio. Ou seja, 50%. Gabarito, letra A de águia. Matou a questão. Beleza? Esses três valores aqui, ó. Um sexto mais um sexto mais um sexto dá 3 sextos, né? Foi o que a gente fez. Ou você multiplica por 3, tanto faz. Se você soma, se você multiplica. Esses três aqui, ó. Esse número 3 aqui, a gente fez aqui manualmente, né? Só que se for uma quantidade maior, como é que a gente faz para encontrar? Vai ter que fazer isso aqui, ó. Isso demora muito. Aí qual é a ideia? É você fazer a permutação. Você vai permutar. Se ele não definiu a ordem, e tem que ser dois homens e uma mulher, você permuta. Usa permutação, tá certo? Como é que você faz? Você vê qual é a quantidade de pessoas que vão ser escolhidas, 3. Então é 3 fatorial. Porém, tem repetição de dois homens. Ó. Então você divide por 2 fatorial, porque tem repetição. Eu vou desenvolver. Ó. 3 vezes 2. Ó. Cancelo 2 com 2. Dá igual a 3. Esse 3 aqui é exatamente esses 3 aqui. Ó. Que é exatamente esse cara aqui. Entendeu? Então, questãozinha de probabilidade que pode estar na sua prova. É bem provável. Tá certo? Show de bola. Excelente. Vem comigo porque eu trouxe outra questão também bem interessante. Ó. Uma escola de cursos profissionalizantes possui dois tipos de cursos que funcionam na modalidade à distância. A saber, um curso de design, ó, um curso de design de interiores e um curso de finanças aplicadas. Certo? São dois cursos. Beleza. Em uma determinada semana foram matriculados 19 alunos nessa escola, totalizando uma receita no valor de 14.200. Veja bem. Eu não sei quantos alunos se inscreveram em design de interiores. E nem sei a quantidade de alunos que se inscreveram em curso de finanças aplicadas. Vou chamar um de X e outro de Y. Eu sei que X mais Y dá igual a 19 alunos. Montei uma equação, tá? Ele disse que a receita foi 14.200. As pessoas que entraram no curso, o resultado final deu 14.200. Aí ele disse que para fazer o curso de design de interiores custa R$ 600. Não tem X pessoas que se inscreveram em design de interiores. Se cada um pagou 600, então o total arrecadado desse curso aí foi 600x. Somado com os de finanças foi R$ 1.000. Então aqui vai ser 1.000y. Somando que o curso Y arrecadou, que é finanças aplicada, e somando com o que design de interior, design de interiores arrecadou, vai dar igual a quanto? A 14.200. Show de bola. Aí ele quer saber, a- então, a quantidade de cursos de design e de interiores de finanças aplicada foi respectivamente quanto? Tá certo? Ele quer saber a quantidade de, de cursos, né? De cursos tanto do X como do Y. Ou seja, ele quer saber o X e o Y, né? Quantidade de alunos de design e a quantidade de alunos de finanças. Vamos lá, como é que você pode resolver esse sistema aqui? Você pode fazer isso aqui de forma intuitiva, tá? Ou você pode fazer isso aqui usando o sistema, tá? Como é que seria de forma intuitiva, professor? Tipo assim, ó, 19 é o total de alunos, tá? Ele foi dividido aqui em dois tipos de cursos, design e de finanças, certo? Pega as alternativas aqui, ó. Qual das alternativas aqui a gente pode pegar? Qual delas dá igual a 19? Aqui dá 17, já está fora. Tem que dar o total 19, né? Aqui dá 21, já está fora. Aqui dá 15, já está fora. A única que dá certo é a letra D. Então ficou fácil. Dá 12 e 7. Então, design é 12 e finanças é 7. Tá? Por quê, professor? Porque é respectivamente. Para saber se de fato é a resposta, faça o seguinte. De design, cada um, né, tem que pagar R$ 600 o curso válido. Então, você vai fazer 12 vezes 600.
E o de finanças é 7. É R$ 1.000, quer dizer, né? Então são 7 pessoas vezes 1.000. O resultado disso aqui tem que dar quanto? Tem que dar 14.200 para ser o gabarito, né? Então aqui você faz, ó, 12 vezes 7, 12 vezes 5, 60, 72. Acrescenta 2 zeros. Dá 7.200. 7 vezes 1.000 dá 7.000. Se você somar 7.200 mais 7.000, dá 14.200. Que é exatamente esse valor aqui. Então, gabarito letra D. Por que essa questão está muito fácil, professor? Porque a única alternativa que dá o total de 19 é a letra D. A questão da BankDib, né? Nesse caso aqui, ela não deu nenhum trabalho do aluno se esforçar para, tipo, procurar as alternativas. Você conseguiu matar a questão de forma intuitiva, entendeu? Rapidinho, tá? Se você quisesse resolver esse sistema aqui, ó, se você não conseguisse fazer dessa forma, quisesse fazer o sistema, você poderia usar esse bizu aqui bem legal, ó. O nome do bizu é desce, sobe e vai e volta. Então fica assim, ó, x igual, sempre você começa com x, sempre começa com a primeira letra que está aqui, ó, tá? Nesse caso é o x. Você bota x igual, aí bota o traço aqui, ó. Aí coloca um menos aqui. Sempre começa assim. Aí você vai pegar sempre os coeficientes das letras. O 1, o 1.000, aqui é o 1 também, né? Tem um aqui, vai pegar o 600, o 19 e o 14.200. Primeiro você desce da esquerda para a direita. Aí. 1 vezes 1.000 dá 1.000. Como a seta desceu, você coloca o 1.000 embaixo. Agora você sobe. Aí. 1.000 vezes 19 dá 19.000. Coloca em cima porque a seta subiu. Agora você volta. 14.200 vezes 1 dá 14.200. Tá? Você vai colocar o número em cima ou embaixo, depende de onde está sendo a multiplicação. Se a multiplicação está subindo, coloca em cima. Se a multiplicação está descendo, você coloca embaixo. 1 vezes 200 dá 200. 1 vezes 600 dá 600. Pronto, agora é só subtrair. 19.000 menos 14.200 vai dar 800, que vai dar 15.000. 15.000 para 19.000 dá 4.000. Dá 4.800. Dividido por 1.000 menos 600 dá 400. Posso simplificar esses dois zeros. 48 dividido por 4 dá 12. Então, x é igual a 12. É o único gabarito aqui, ó. E tem um x12. Matou a questão. Beleza? Perfeito. Show de bola. Questãozinha de sistema de equações. A banca tem cobrado bastante agora nesse ano de 2026, tá? Olha essa outra. Um agente de saúde está monitorando um surto de uma doença em uma pequena comunidade. Todas as questões aqui são da IDIB, tá? No primeiro dia de monitoramento, foram registrados 5 casos confirmados. Além disso, observou-se que cada dia o número de novos casos triplica em relação ao dia anterior. Então, 5 triplicou, foi para 15. Triplicou, foi para 45. Considerando que esse padrão se mantenha nos primeiros dias, o total de casos acumulados do primeiro ao quinto dia, incluindo o quinto dia, você vem, ó, 45, né? Se você triplicar, você vai para 135, tá, ó. 45 vezes 3, que dá 15, vai 1, aí. 12 com 1, 13. Se você triplicar, vai dar quanto? Aí 15 vai 1, ué. 9 com 1, 10 vai 1. 3 vezes 1, 3 com 4. Dá 405. Pronto. Como ele quer o total, né, de casos acumulados, ele quer a soma desses, desses 5 valores aí, ó. Vai triplicando, aí. Triplicando, triplicando, triplicando. Aí. Sempre vezes 3. Isso aqui forma uma sequência, né? Que sequência é essa, professor? É uma PG. É uma PG de razão igual a 3. Por quê? Porque está sempre multiplicando pelo mesmo valor, tá? Esse valor que tá sempre multiplicando, né? Por 3 por 3 por 3 é a razão, tá? Então a PG, ela tem essa característica. Esse segundo termo é sempre o termo anterior vezes um determinado valor. Esse determinado valor a gente chama de razão. Tranquilo? Como ele quer a soma desses 5 primeiros termos aqui, você pode muito bem pegar 5 mais 15 mais 45 mais 135 mais 405 e fazer o cálculo e somar, tá? Beleza, você vai fazer isso, logicamente, na sua prova, porque são 5 valores, dá para você fazer tranquilamente, né? Só que se for uma quantidade maior, você tem que saber a fórmula, tá? Como é que você faz para calcular a soma de uma PG, né? Usando a fórmula. Como é, professor? Vou mostrar para você agora. Ó, a soma é calculada dessa forma aqui, ó. Vai ser o primeiro termo que multiplica a razão
elevado a n, que no caso é a quantidade de termos, menos 1, dividido pela razão menos 1. Vamos fazer as substituições, ó. Lógico que nesse caso aqui é mais fácil você somar 5 mais 15 mais 45 mais 135 mais 405. Só que eu estou mostrando a forma porque caso na sua prova apareça uma quantidade maior, por exemplo, os 20 primeiros termos, enfim, uma quantidade maior aí, será interessante que você utilize a forma para você não perder tanto tempo. Não sei. Você vai escolher lá no momento da prova. O primeiro termo aqui é 5, né? Vezes. A razão aqui, no caso é o número que está multiplicando, 3. A quantidade de termos, o n, no caso é a quantidade de termos, vão ser 5 termos. Então fica 3 elevado a 5, menos 1. Dividido por 3 menos 1. Como é que resolve isso aqui, professor? Primeiro se resolve quem está no parênteses, né? Vou repetir o 5 vezes. Quem está no parênteses, eu tenho uma potência e tenho uma subtração. Então, primeiro faz a potência. Aí, 3 elevado a 5 é o 3, multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Ó. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. 27 vezes 3 dá 81. 81 vezes 3 dá 243. Então, fica 243, ó. 243 menos 1. No caso aqui, eu posso colocar logo direto, aí. 242, porque tem um menos 1 ali. Então, vou colocar direto, tá? Menos 1 dá 242. 5 vezes 242, dividido por 3 menos 1 é 2. Show de bola. Aqui você pode multiplicar 5 vezes 242, depois dividir por 2, ou você pode simplificar esses dois aqui, que é mais rápido. Né? Dá 121. Aí fica 5 vezes 121. Vai dar 605. O gabarito aqui é a letra C, de concurseiro. Beleza? Show de bola. Questãozinha bem interessante, tá? Isso aqui é uma forma para calcular a soma da PG finita. Finita, tá? Se por um acaso a banca chegar para você e pedir a soma de uma PG infinita, ó, vou até colocar aqui a fórmula. PG infinita. Infinita. Como é que se calcula, professor? A PG infinita. A fórmula é essa aqui, a soma. É o primeiro termo, é mais fácil. Dividido pela razão, por 1, na verdade, por 1, menos a razão. Beleza? Essa é a fórmula da PG infinita. 1 menos a razão. Beleza? É assim que você faz para calcular a soma de uma PG infinita. Beleza? Show de bola. Aí você pode estar perguntando assim, professor, e se for uma PA? PA. Como é que calcular a soma dos termos de uma PA? Aí a fórmula é, você pega o primeiro termo mais o último termo, beleza? O último termo. E multiplica pela metade da quantidade de termos. Metade dos termos. Show de bola. Se tiver 10 termos, então você multiplica por 5. Se tiver 20 termos, você multiplica por 10, tá? Primeiro termo mais o último termo. Esse cara aqui é o último. Último termo. É assim que você faz. Beleza? Show de bola. Olha essa outra questãozinha aqui, bem interessante, ó. É de velocidade média, né? De razões especiais. A questão diz assim, ó. Em um cenário de constante busca por eficiência e velocidade, os veículos elétricos têm quebrado recordes, né? Um carro elétrico, por exemplo, atingiu a impressionante marca de aproximadamente 500 km por hora. Então ele deu a velocidade do carro. 500 km por hora. Beleza? Em testes recentes. Em contraste, os trens de levitação magnética, isso aqui é o carro elétrico, né? Vou botar aqui carro elétrico. Carro elétrico. Aí ele diz assim que os trens de levitação magnética continuam a ser uma promessa para o transporte de alta velocidade, com protótipos chineses alcançando 700 km por hora. Então aqui é a velocidade do trem, 700 km por hora. Tem experimento, né? Se um trem maglev e o carro elétrico, aqui é o trem, deixa eu colocar logo o trem aqui, o nome trem, percorre a distância de 350 km,
Então, todos os dois vão percorrer uma distância de 350 km. Todos os dois vai percorrer uma distância de 350 km. Ambos mantendo as suas velocidades máximas registradas. A diferença entre o tempo em minutos entre a chegada do trem e a chegada do carro é aproximadamente quanto? Trem, tempo do carro, né? Para fazer o percurso de 350 km e o tempo para o trem fazer o percurso de 350 km, beleza? Essa questão é a questão de velocidade média. Eu peço muito que você decore essa formulazinha aqui, ó. Deus vê tudo, tá? Deus vê tudo. Aí, para calcular qualquer uma dessas variáveis aqui da velocidade média, você vai e usa o seu dedo, por exemplo. Eu quero calcular o tempo, né? Porque a questão está pedindo é o tempo. Então, você coloca o dedo em cima do T aí, ó. Quando você colocar o dedo em cima do T, fica o D em cima e o V embaixo. Então, isso significa que para calcular o tempo de cada um, você usa essa fórmula. Para calcular o tempo que o carro levou, né? Para fazer o percurso. A distância fica em cima, ou seja, 350. E o carro fica embaixo, que é 500. Pronto, eu posso cortar esse zero com esse. Posso simplificar por 5, para ficar mais fácil o cálculo. E fica 7 e fica 10. Então, isso significa que ele gastou 0,7 horas para fazer esse percurso, tá? Já o trem vai ser 350 dividido por 700. Posso cortar esse zero com esse. Se eu simplificar por 35, a gente vai ter 1 sobre 2. Ou seja, 1 sobre 2, se eu dividir aqui, vai dar 0,5 horas. Beleza? Como ele quer a diferença, você faz sabe o quê? Vamos lá. 0,7 menos 0,5. Vai dar 0,2 horas. Só que ele não quer em hora, ele quer em minuto, né? Então, como é que você faz para transformar hora para minuto? Só multiplicar por 60. 6 vezes 2 dá 12, ou seja, 12 minutos. Gabarito correto é a letra D de Deus. Beleza? Caso na sua prova não peça tempo, peça a velocidade, você bota o D em cima, o dedo em cima do V, fica o D em cima e o T embaixo. Se você quiser calcular a distância, coloca o dedo em cima da distância, fica o V embaixo, multiplicado pelo T, ó, porque está um do lado do outro. Então, uma dessas fórmulas aí você vai ter que utilizar. Beleza? Pode estar na sua prova uma questãozinha de razões especiais que está lá no seu edital. Tá? Questãozinha atual aí da banca IDIB. Show de bola. E uma questão de sequência? Você acha que vem? É bem provável que venha. Questãozinha de sequência. Questãozinha bem interessante, tá? Que teve agora em 2026, tá bom? Como é que faz essa questão, professor? Ó, sequência numérica a seguir segue um padrão. Próximo termo dessa sequência é. Vamos descobrir qual é o padrão? Quando você bate o olho aqui, ó, se você for uma pessoa experiente em resolver questões de sequência, você bate o olho aqui, olha para esses números e percebe que eles são números quadrados. Por quê, professor? Porque ele é resultado de um número ao quadrado. Por exemplo, o 9 é 3 ao quadrado. O 25 é o 5 ao quadrado. O 49 é o 7 ao quadrado. O 81 é o 9 ao quadrado. Né? O 121 é o 11 ao quadrado. Beleza? Nós temos esses valores aqui. Se você perceber mais, a gente tem que o 3, o 5, o 7, o 9 e o 11 formam uma sequência. 3, 5, 7, 9 e 11 formam uma sequência. É uma sequência de números ímpares. Ó. É a sequência dos números ímpares. 3, 5, 7, 9 e o próximo vai ser quem? 13. Então isso significa que o próximo termo é 13 ao quadrado. Que 13 ao quadrado vai ser 169. Que é 13 vezes 13. Entendeu? Questãozinha bem bacana. Gabarito letra A. Pode estar na sua prova uma questãozinha de sequência lógica. Descobre o padrão, vai lá e consegue encontrar o próximo termo que a questão vai estar exigindo de você. Beleza? Muito bacana. Questãozinha aí bem interessante, tá? Ó, 13 vezes 13 dá igual a 169. Beleza? Perfeito. Olha essa outra. Essa é legal demais. Ó. Bruno escreveu todos os números naturais de x, inclusive, ó, o x está dentro, até o 2537, exclusive. Tá? Então, 2573 ele não está. Tá? Então, vai ser do x até
2.573. Beleza? Obtendo 1.956 números. Então, isso significa que do x até o 2.573 tem 1.956 números. Agora, perceba que é inclusive, é porque esse faz parte desses 1.956 até 2.573 exclusivo, ou seja, não faz parte esse número desses 1.956. Logo, a quantidade de algarismos, olha o que ele quer saber, a quantidade de algarismos necessário para a Bruna escrever todos os números naturais de x até 3x. Para encontrar a quantidade de algarismos, primeiro eu tenho que saber quem é esse valor de x, né? Quem é esse valor de x? Ó, se você quiser saber, por exemplo, quantos números tem do 5 até o 12, por exemplo, tá? É só você fazer o seguinte, né? Você pega o maior valor, você pega o final menos o inicial. E faz assim, ó. Final menos o início. Início, tá? Início. Quem é o final? 12. Menos 5 dá igual a quanto? A 7, tá? Só contar, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dá igual a 7, certinho. Agora veja que é 7 incluindo um dos dois. Veja que nesse caso eu comecei a contar do 6. Aí. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então é excluindo o 5 e incluindo o 12, tá? Incluindo 12. Agora, se ele quiser que o 5 e o 12 façam parte, então você tem que somar mais um. Então seria 7 mais 1, no caso seria 8. Certo? Então a regra é essa, final menos o inicial. Então isso significa, como tem inclusive e exclusive, então não precisa somar mais um. Então você vai pegar o final, que é 2.573, menos o início, que é x, vai dar igual o quê? A quantidade de números, 1.956. Beleza? Resumindo, é só você subtrair 1.573 menos 1.956. Que aí você vai estar encontrando quem? Você vai estar encontrando o valor de x. Entendeu? Então vamos fazer aqui, ó. Subtraindo isso aqui, ó. Então você pode passar esse cara para o outro lado. Fica assim, ó. Vou passar esse x para cá e vou passar esse aqui para cá, ó. Então fica assim, 2.573 menos 1.956, igual a x. Subtraindo, vamos ver quanto é que dá. Ó, 13 menos 6 dá 7, 6 menos 5 dá 1, 15 menos 9, você vai ter 6, tá? Então a gente tem x igual a 617. Beleza? Pronto, acabamos de descobrir o x. Perfeito. Aí ele quer saber a quantidade de algarismo que tem do 617 até o triplo dele. 617, ó, vezes 3, que dá 21, vai 2, aí. 3 vezes 1, 3, com 2, 5. 3 vezes 6, 18. Quer saber quantos algarismos tem do 617 até o 1851. Beleza? Você vai fazer isso aqui por etapa. Olha aqui como é interessante, tá? O primeiro termo aí, ele tem quantos algarismos? Ele tem 3 algarismos, ó. Então você vai dividir por partes, ó. Primeiro, a quantidade de números que tem 3 algarismos. 3 algarismos, tá? E depois você vai dividir, vai somar, no caso, né, com a quantidade de números que tem 4 algarismos, porque aqui é final, tem 4 algarismos. Quantidade de números que tem 4 algarismos, beleza? Como é que eu faço isso, professor? Para você encontrar a quantidade de números, se lembre que é o final menos o inicial, né? O inicial é 617. Esse é onde vai ser o início. Só que qual é o último número de 3 algarismos? É 999. Porque o próximo é 1000. Já vai para 4 algarismos. Então você tem que subtrair aqui, ó, o final menos o inicial, que é 617. Fazendo essa subtração aí, a gente vai encontrar 382.
382 números. Beleza? 382 números. Só que ele quer saber a quantidade de algarismos. Então, você tem 382 números, tá? E aí você tem que fazer, sabe o quê, ó? Olha aqui o detalhe importante. A questão disse que é excluindo esse bonitão aqui, ó. Exclusive, ó. Então, você não precisa somar mais um aqui, ó. É só fazer final menos o inicial mesmo. Agora, se ele dissesse que é incluindo 617, tem que somar mais um aqui. Beleza? Tem que fazer 382 mais um. Essa informação é importante. Como ele quer saber os algarismos, é só pegar 382 e multiplicar por 3. Aí você diz, por quê, professor? Porque do 617 até 999, existe, cada número aí tem 3 algarismos. Aí você vai e multiplica. 382 multiplicado por 3. Fazendo essa multiplicação, a gente chega, sabe quanto? A multiplicação dá 3 vezes 2, 6. 3 vezes 8, 24, né? Vai 2. 3 vezes 3, 9, 10, 11. Dá 1146 algarismos. Beleza? Nesse intervalo aqui, do 617 até o 999. Lembrando que não está contando com o 617. Beleza? Porque ele disse aqui que é exclusivo esse primeiro valor, que é o x, que no caso é o 617. Beleza? Agora vamos encontrar a quantidade de algarismos que tem dos números de 4 algarismos. Que no caso aqui, o primeiro número de 4 algarismos é o 1000, né? Que é depois do 99. E vai até o 1851. Beleza? Aí como é que faz para encontrar a quantidade de números? Porque para você encontrar a quantidade de algarismo, primeiro você encontra a quantidade de números que tem no intervalo e multiplica pela quantidade de algarismo que aquele número tem. Beleza? Então, como é que você faz para encontrar a quantidade de números? É o final, ó, 1851 menos o inicial, que é 1000. Beleza? É isso, tá? Aqui dá 851. Só que só tem um detalhe. Você tem que somar mais um. Por quê? Porque ele fala que é inclusive esse número aqui, ó, 3x. É inclusive ele. Então vai incluir esse número. Então, para incluir esse número, você tem que somar só mais um. Beleza? Aqui, esse mais um está incluindo tanto o 1000 como está incluindo o 1851. Entendeu? Então fica 852. Eu vou multiplicar por 4 para encontrar a quantidade de algarismo. Por quê? Porque esse número aqui é formado por 4 algarismos. Beleza? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 5 é 20, vai 2. 4 vezes 8, 32. 32 com 2, 34. Beleza? Como a questão pede a quantidade de algarismo nesse intervalo aqui, é só você somar. Esse aqui, ó, que são os algarismos do 617 até o 999, 1146, sem contar com 617, mais 3408, que são os números de. São a quantidade de algarismo desse intervalo, do 1000 até o 1851, beleza? Somando aqui, nós temos 14, né? Vai 1, aqui dá 5, aqui dá 5 e aqui vai dar 4. Então dá 4.554 e o gabarito é letra C de concurseiro. Beleza? Questãozinha muito interessante da banca IDIB, beleza? Questãozinha da banca IDIB agora 2026, tá certo? Tem que saber encontrar a quantidade de números em um determinado intervalo e saber encontrar a quantidade de algarismos em um determinado intervalo, beleza? Para encontrar a quantidade de algarismos, você tem que dividir por etapas, beleza? Por etapas, tá? Como aqui o primeiro número é de 3 algarismos vai até um número de 4 algarismos, então não tem como você encontrar a quantidade de algarismo dessa forma. Você tem que dividir. Primeiro encontrar os números de 3 algarismos e multiplicar por 3, depois encontrar os números de 4 algarismos e multiplicar por 4. Beleza? Nosso curso de matemática do zero tem uma aula justamente falando sobre esse tópico aí. Bem legal. Beleza? Que a gente está para lançar esse curso aí, tá? Show de bola. Vem para cá porque eu trouxe outra questão de probabilidade. Ó. De acordo com especialistas em clima, a probabilidade de ocorrência de um evento climático extremo, como onda de calor, recorde, ou uma enchente severa em um determinado ano, é 10%. Então, a probabilidade de ter um evento climático, probabilidade, botar assim, ó, evento climático, é de 10%.
Se é 10% a probabilidade de ter um evento climático, qual a probabilidade de não ter esse evento climático? Probabilidade de não ter ó, o evento climático. Vai ser o restante, 90%, concorda? Que é o 100% que é o total, menos 10%. Show. Considerando que essa probabilidade permaneça constante ao longo dos anos e que a ocorrência desses eventos seja estatisticamente independente entre si, olha a questão pede. A probabilidade de não haver nenhum desses eventos extremos nos próximos 2 anos corresponde a. Ele quer que não tenha o evento climático no ano e não tenha o evento climático no outro ano. Ele quer saber a probabilidade de não ter nem em um ano, nem no outro ano, os 2 anos seguidos. Então vai ser a regrinha do quê? Do I. Beleza? Aí você vem e faz, ó. 90%, né? Porque é a probabilidade de não ter evento climático vezes 90%. Muito simples. 90% vezes 90%, ó, vai dar 81 mil. Volta duas casas, dá 81%. Que regra é essa, professor? É um bizu. Quando você vai multiplicar dois números em porcentagem, você multiplica e volta duas casas. MV2C. Esse é o nome do bizu, beleza? Multiplica, volta duas casas, tá? Sempre for multiplicar números em porcentagem. Gabarito aqui é a letra D. Por exemplo, 20% vezes, sei lá, 80%. Você multiplica, volta duas casas. Ou seja, 16%. 20% vezes 80% é 16%, tá? Se tiver 3%, a gente não pode fazer isso não. Você tem que fazer de dois em dois. Multiplica esses dois, aí dá o resultado, multiplica por esse, tá? Faz por parte. Beleza? Questão de probabilidade da cara da BankDib caiu agora também em 2026. Só questões atuais aqui, tá? Da BankDib. Aqui tem outra. Aí. Um aplicativo bancário exige uma senha de 6 dígitos. Falou de senha. Você já sabe que é um conteúdo de princípio fundamental da contagem. Você já vai colocando os tracinhos, as etapas do problema. 2, 3, 4, 5, 6. Aqui os dois primeiros dígitos devem ser vogais. Então aqui ele diz que tem que ser vogal. Então já vou botar um V aqui para lembrar que é vogal. Podendo ser maiúscula ou minúscula. Então pode ser A, é vogal, né? A, E, O e U. Azinho, Ezinho, Izinho, Ozinho e Uzinho. Beleza? E os quatro últimos devem ser algarismos ímpares. Que tem que ser ímpar, ímpar, ímpar e ímpar. Os algarismos ímpares que nós temos é o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Tá? Não há restrição de repetição de caractere. Né? Então isso quer dizer o quê? Que pode repetir. Beleza? O total de senhas diferentes que podem ser criadas é igual a. Vamos lá. Aqui eu quero saber quantas possibilidades tem de eu colocar uma vogal. Tá? Como é a questão de princípio fundamental da contagem, questão de princípio multiplicativo, você tem que multiplicar as possibilidades de cada etapa. A primeira etapa eu quero que seja uma vogal. Quantas possibilidades eu tenho aqui? 10, porque pode ser 5 dessas maiúsculas ou 5 da minúscula. Como a questão diz que não tem restrição em relação à repetição ou não, então porque pode repetir. Então aqui também é 10 possibilidades. Beleza? Agora aqui eu quero um número ímpar. Porque eu tenho 5 possibilidades. É 1, 2, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7 e 9. Aqui também tem 5 possibilidades, 5 possibilidades, 5 possibilidades. Aí agora é só multiplicar. Lembrando que a questão diz que ele pode repetir. Se a questão dissesse que não pode repetir, aí você teria que ir diminuindo aqui. Ó. Por exemplo, 5, aqui ficaria 4, aqui ficaria 3. Tá? Porque o número já foi colocado anteriormente. Então diminui as possibilidades. Aqui do mesmo jeito. Aqui é 10, aqui seria 9. Tá bom? Multiplicando 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 dá 625. Aí, como a multiplicação é por 10 vezes 10, então acrescenta 2 zeros. Então dá 62.500. Gabarito, letra D de deusa. Matou a questão. Beleza? Bem bacana. Show de bola. E aqui nós trouxemos outra questãozinha também, bem interessante, também de 2026, tá? Só questões atuais, ó. Em uma pesquisa com 200 usuários de uma rede social, verificou que 120 seguem
influenciadores de tecnologia, 90 segue influenciadores de sustentabilidade e 40 segue ambos os tipos de influenciadores. Essa questão é a questão clássica de conjuntos, diagrama de Venn. Por quê? Porque ele falou de interseção. Sempre que numa questãozinha dessa situação-problema tiver interseção, o que é interseção, professor? É o que faz parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Ele diz que 40 segue ambos os tipos de influenciadores. Quais são os dois tipos de influenciadores que tem, professor? A questão diz que tem influenciadores, ó, de tecnologia, botar um T aqui, ó, e tem de sustentabilidade. Ele diz que 40 dos dois, então 40 aqui no meio, que é a interseção. Beleza? 90 é sustentabilidade, tá? Esse 120 que a questão deu foi o total. O total é 120, beleza? Aí ele diz assim: o total de usuários dentre os que participaram da pesquisa que não segue nenhum desses dois tipos de influenciadores é. Ele quer saber os que estão aqui fora, hein? E não segue nenhum deles. Beleza? Na verdade, o 120 não é o total, perdão. Mil desculpas, tá? O 120, o 120 é tecnologia. O total é 200. Total é 200, beleza? Como é que você faz para encontrar o nenhum, que é o que fica fora do diagrama? Bizu do nenhum. Vou dizer agora para você. Você vai fazer o total menos a união. Só isso, tá? Como eu quero o que está aqui fora, eu vou pegar a união, que é o que está dentro do diagrama, né? E vou subtrair de 200. Mas como é que eu faço para encontrar esse aqui, ó? Para completar o diagrama? Só você subtrair, ó. 120 menos 40, que dá 80. Os que seguem apenas os influenciadores de tecnologia. E aqui vai ser 50, porque é 90 menos 40. Faz sentido? Aí? Tudo isso aqui é 90. Aí. Você já tem 40 aqui no meio, então aqui é 50. Beleza? Total é 200. Então é só fazer 200 menos a união. Quem é a união, professor? 80 mais 40 mais 50. Beleza? Isso aqui vai dar, sabe quanto? 170. Subtraindo dá 30. Aí. Olha aí que questão bacana. Gabarito, letra C de concurseiro. Viu uma questão dessa, você tem que gabaritar, tá? Não tem escolha. Questão fácil, tem que matar. Beleza? Professor, por que isso aqui faz sentido? Total menos um nenhum. Porque é o seguinte, esse 200 aqui, que é o total, ele é o valor que está aqui, que está aqui, que está aqui e o que está aqui, tá? Se somando esses três aqui dá 170, o total não é 200? É. Então tá faltando quanto para completar os 200? 30. Por isso que você pode usar esse bizu que sempre vai dar certo, não tem errada, entendeu? Olha a próxima. Vem comigo, ó. A questão diz o seguinte: Arthur comprou um carro 0 km e percorreu no primeiro ano 1.200 quilômetros. No segundo ano ele rodou 12 mil quilômetros, na verdade, né? No segundo ano foi 15 mil. No terceiro, 1.800. Sabe-se nos 2 anos seguintes a quantidade de quilômetros rodados continuou crescendo na mesma razão. Isso aqui é uma questão de PA. Eu vou colocar só os números 100 e os zeros, tá? 12 mil, 15 mil, 18 mil e por aí vai sucessivamente. Beleza? Veja que a razão do aumento aqui é 3 mil. Ó, por isso que isso aqui é uma PA. Por quê? Porque é uma PA que vai crescendo sempre o mesmo valor. 3 mil em 3 mil, tá? Uma PA é quando ela aumenta, soma sempre o mesmo valor, ou diminui sempre o mesmo valor. A PG já é diferente, ele multiplica sempre o mesmo valor. O segundo termo da PA é o termo anterior mais uma constante. O terceiro termo de uma PA é o termo anterior mais uma constante. Já a PG é a multiplicação. O segundo termo de uma PG é o termo anterior vezes uma constante. Entendeu? E aí sucessivamente, né? Aí ele diz assim, ó, a quantidade de quilômetros rodados continua crescendo na mesma razão, que nos 3 primeiros anos, beleza, vai ser de 3 em 3. O total de quilômetros que ele terá rodado ao completar 5 anos de uso com esse carro em quilômetros é igual a. Veja, ele está pedindo, sabe o quê? Ele está pedindo total. Quando se fala de total, ó, está pedindo total.
Quando fala de total é porque ele quer que você some os valores dos 5 primeiros anos. Aqui é 18, aí você soma mais 3, ó, vai dar 21. Soma mais 3 vai dar 24. Lógico e evidente que você ia pegar 24, 21, 18, 15 e 2, 12, né? E somar. Tava perfeito. Beleza? Perfeito. Agora, se fosse uma quantidade maior de termos, como é que você faria? Como isso aí é uma PA, você tem que saber aí a soma, a forma da soma da PA, né? Lá naquela questão de PG, eu falei para você. Você vai pegar o primeiro termo, vai somar com o último termo. Depois que fizer isso, você multiplica pela metade dos termos. Metade dos termos. Ó, quem é o primeiro termo? 12. Mais. Quem é o último termo? 24. Beleza? Aí multiplica pela metade dos termos. Quem é a metade dos termos? 5 sobre 2. Beleza? São 5 termos. Então a metade, 5 sobre 2. Ou você deixa assim em fração ou você divide. 5 sobre 2, como 5 é ímpar, eu vou deixar em fração. Agora, se fosse um 10, aí eu colocaria 10 dividido por 2, 5. Colocaria só o valor 5. Entendeu? Aqui, ó, 24 mais 12 dá 36. Aí fica 36 vezes 5 sobre 2, ó. Por que eu deixei assim? Porque eu posso simplificar para ficar uma conta mais fácil. Aí. 36 eu divido por 2, aí. Dá 18. Aí fica 18 vezes 5. Vai dar, sabe quanto? Vai dar 90, tá? 90. 90 é qual gabarito? Letra B. Beleza? Como eu tirei os zero, né? Então, na verdade, isso aqui não é 90, é 90 mil. Beleza? Tirei os zero para ficar um cálculo mais tranquilo de fazer. Beleza, galera? Tá aí, questãozinha de soma de PA. Muito interessante. Agora, se a questão, por exemplo, ele não desse para você um termo de uma PA. Por exemplo, se ele quisesse que você descobrisse o oitavo termo de uma PA e você não quisesse fazer assim, ó, e aumentando de 3 em 3. Lógico que o oitavo termo é fácil. Se ele quiser o termo, sei lá, o centésimo termo. Aqui que você chega no centésimo termo, hein? Ia demorar, hein? Ó, centésimo termo, como é que eu faria? Se eu quisesse o termo 50, se eu quisesse o termo, sei lá, 200, como você iria fazer esse cálculo? Ó, você faz o seguinte, você pega o primeiro termo, o A1, que no caso é 12, aí você faz mais, como aqui você quer o oitavo termo, e aqui você colocou o primeiro termo, então você vai fazer 8 menos 1, 7. Aí você bota 7 vezes a razão, chamar R de razão, que no caso a razão é 3. Ó. Aí o cálculo ficaria assim, ó. Vou fazer aqui do lado, tá? 12, que é o A1, mais 7 vezes 3. Primeiro multiplica, né? Dá 21. Com mais 12, ó, vai dar 33. Beleza? Vai dar 33, tá? Show de bola. Então, o A8 é 33. Se eu quisesse fazer o A50, eu pego o A1, faço mais. Aí aqui não é 50 e aqui não é 1. É só fazer 50 menos 1, que dá 49, R. Sempre subtraindo, né? Os índices. Ó. Aqui não é 100, eu pego o A1 mais 99, R. Por que 99, professor? 100 menos 1. O 200, mesmo jeito. Hein? O A1 mais 199, R. Beleza? Essa é a forma de você encontrar qualquer termo de uma PA. Tranquilo? Show de bola. Deixa eu ver o que é que eu preparei para vocês aqui na próxima questão. Olha só. No contexto de um aplicativo de transporte, o valor de uma corrida foi ajustado da seguinte maneira. No preço inicial, adicionou-se um acréscimo de R$ 5, acréscimo de 5. Posteriormente, devido à tarifa dinâmica, o valor total foi multiplicado por 2. O valor total depois desse acréscimo de 5, né? Resultando no novo valor final, foi R$ 46, pago pelo usuário. A partir dessas informações, temos que o preço inicial da corrida em reais é igual a. A questão é uma questão bem básica de princípio da regressão e da reversão, né? Que a gente usa o bizu do Michael Jackson. Ele não deu o valor inicial, aí deu uma sequência de operações até o valor final, que é 46. Né? Aí o que é que você faz para descobrir o valor inicial? Só fazer voltando, aplicando o bizu do Michael Jackson, que é fazendo sempre a operação inversa. Tá? Então, adicionou um acréscimo de 5 até mais 5. Posteriormente, devido à tarifa, né? Foi multiplicado por 2, eu boto vezes 2. Depois disso, gerou um valor final de 46. Então, para você descobrir o valor inicial, é só você voltar. Ó.
aplicando a operação inversa. Aqui não foi vezes 2? Então agora você divide por 2. 46 dividido por 2 vai dar 23. Como aqui foi mais 5 na ida, né? Então na volta você faz menos 8. 23 menos 8 dá 18. Então a verdade, o gabarito aqui é a letra D, ó, de Deus. Beleza? Bem simples e direto. Questãozinha de princípio da reversão e da regressão. Beleza? Só lembrando que se ele usa frações, então a regra seria divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo. Lembre-se daquele detalhe, né? Por exemplo, é, sei lá, nós temos aqui uma determinada quantidade de dinheiro. Aí você foi e gastou 2 quintos. Se você gastou 2 quintos, qual é a fração que sobra? Qual é a fração que sobra? Sobra 3 quintos. Por quê, professor? Porque do 2 para completar 5 falta 3. Então você vai usar aqui sempre a fração que sobra quando for uma questão de fração. Gastou 3 quintos. Do valor que restou, ou seja, desses 3 quintos, tá? Desses 3 quintos aí, a pessoa foi e gastou, sei lá, um sétimo, certo? Um sétimo. Quanto foi que restou? 6 sétimos. Aí você vem e coloca aqui 6 sétimos. 6 sétimos. Sabendo que depois desses dois gastos, né? Depois desses dois gastos, ele ficou com, sei lá, vamos inventar aqui um valor. Ele ficou com, ele ficou com 180, vamos supor. Sobrou 180. A pergunta é, qual o valor que ele tinha antes de ter gastado o primeiro valor do dinheiro? O que é que você faz? Você vai fazer voltando, aplicando o bizu do Michael Jackson. E o bizu, para você chegar logo ao resultado, é só você fazer o seguinte, ó. Você vai dividir pelo de cima e vai multiplicar pelo de baixo. 180 dividido por 6 dá igual a 30. Aí você vai e multiplica pelo de baixo, hein? Vezes 7. Dá sabe quanto? Botei 70 vezes 7 só. Dá 210. Então aqui fica 210. Esse 210 é o valor antes dele ter gastado um sétimo. Entendeu? É justamente o valor que sobra depois de ele ter gastado esses 2 quintos. Então agora eu faço a mesma coisa. Divido pelo de cima e multiplico pelo de baixo. Pego 210, divido por 3. Ó, princípio da reversão e da regressão sem vir a fração. Hein? 210 dividido por 3, aí 21 dividido por 3 é 7. Fica 70, né? Aí eu vou e multiplico por 5. Aí. 35, boto 0. 350. Então ele tinha 350 no início. Entendeu? Então pode vir a questão de princípio da reversão e da regressão com frações. Aí você já tem que lembrar como é que faz. Beleza? Foi o que a gente já trabalhou bastante aí nas nossas aulinhas. Beleza? Vem comigo, ó. Outra questãozinha, só que dessa vez envolvendo um raciocínio lógico, né? Diz o seguinte: aí, um aplicativo de delivery exibe a seguinte regra em seus termos: se o pedido atrasar mais de 30 minutos, então o cliente recebe o cupom de desconto. Veja que essa frase aqui é uma proposição composta que tem um conectivo que nós chamamos de se então, que é uma condicional, beleza? Aí ele quer a negação lógica, tá certo? Como aí é um se então, a regra é o seguinte, ó. É o man, vou botar aqui embaixo. É o mané, beleza? Olha, man, mané, tá bom? Mané. Como é o mané, professor? Você mantém a primeira, o pedido, se o pedido atrasar mais de 30 minutos, então vamos botar assim, o pedido atrasou mais de 30 minutos, ou o pedido não atrasou, aqui tá aqui letra B, ó. O pedido atrasa, depende, a, a, a- o tempo verbal, tanto faz, tá? Aqui ele botou o pedido atrasa, mas poderia ser o pedido atrasou mais de 30 minutos. Então ele botou o pedido atrasa mais de 30 minutos, mantém. A única que manteve foi essa. Aqui tá fora, aqui tá fora, aqui tá fora. Negou. Gabarito letra B. Ó. Mantém a primeira. Aí aqui nega. Ó. O cliente recebe um cupom de desconto. Fica como? O cliente não recebe o cupom de desconto. Veja que tá perfeito. Então essa é a regra, tá? Se vier o se então, qual é a regra que vou ter que lembrar na hora da prova? A regra é, ó,
né. Ou seja, mantém e nega. Beleza? Mantém e nega. Se vier o i ou, qual é a regra? Se vier o i ou, é negou tudo. Tá certo? O i você vai trocar pelo e o ou você vai trocar pelo i. Tá certo? É estudo e passo. Como é que nega isso aí? Fica como? Não estudo ou troca pelo ou. Não passo. Tá? Se vier estudo ou passo, fica como a negação? Não estudo ou não passo. Beleza? Lembre-se desse detalhe. Essas são as principais regras, tá? Tem o ou, tem o se somente se. É só trocar um pelo outro, tá? Se vier assim, ó, ou estudo, ou passo. Se quiser anotar, anota aí, ó. Ou passo. Como é que ficaria? Você pega o ou e troca pelo se e somente se. Ficaria estudo se somente se passo. Se tiver o se somente se, você troca pelo ou. Isso vai e volta, né? Estudo se somente se passo, fica como? Ou estudo ou passo. Tá certo? Essas são as regras de negação, pelo menos as principais, né? Lógico que tem muitas outras. Beleza? Muito bacana, né? Aí eu tenho outra aqui, outra questãozinha de negação. Ó. Em uma campanha nacional de vacinação contra variantes virais, a diretriz oficial é: todo cidadão vacinado com 2 doses está imunizado contra a variante Delta. A negação lógica, precisa dessa proposição universal é. Veja, ele já está dizendo que é uma proposição universal. É uma proposição categórica. Por quê? Porque tem um quantificador todo, tá? Todo. Se vier o todo, o EPA e o nenhum, você tem que se ligar, tá? Tem que aprender a regra. O EPA significa o seguinte, ó, o E é o existe, o P é o pelo menos um. Pelo menos um. E o A é o algum, certo? A regra é o seguinte, aí. Todo, nenhum. Aqui são quantificadores universais. Universais. Quando você vai negar universal, não pode virar universal, tá? Tem que virar particular, ó. EPA e EPA mais não. Aqui é quantificador universal. Universal, beleza? Desculpa, particular. Tô é doido. Pera aí. Particular, universal já coloquei. Aqui é quantificador particular, beleza? Aqui é universal. Perfeito. O que que acontece? O universal tem que virar particular, tá? Então, o todo, a negação dele não pode ser nenhum. Já tá fora a letra A, já tá fora a letra B, beleza? Então, a resposta ou é algum ou é algum, tá? Só que só tem uma diferença. Aqui, ó. Aqui diz o seguinte, aí. Alguns cidadãos vacinados com 2 doses não estão imunizados. Como o todo ele é positivo, ele tem que virar negativo, tá? Beleza, aqui tem o não. Show de bola. A letra D, ó, alguns cidadãos imunizados não foram vacinados. E agora? Qual é a alternativa correta? Ele inverteu, hein? Tá? Por isso o gabarito aí correto é a letra C de concurseiro. Por quê, professor? Porque aqui, ó, ele não inverteu, hein? Aqui, né? Todo cidadão vacinado com 2 doses não está imunizado contra a variante. Beleza, aqui ele não inverteu. Agora já aqui, ó, ele botou, ó, invertida. A letra D, ó. Alguns cidadãos imunizados foram vacinados. Então, por isso que não é o gabarito, letra C. Beleza? Por isso o gabarito é letra C de concurseiro, mais uma vez. Show de bola? Aí, você guarda aí, ó. Esse detalhe, ó. O todo, quando você negar, tem que virar EPA mais não. Do jeito que tá aqui, ó. Algum mais o não. E a negação do nenhum tem que virar EPA. E vice-versa. Ó. Todo, gato,
é preto. A negação é assim, ó. Algum gato, não pode inverter, tá? Algum preto não é gato, não, é algum gato não é preto, beleza? Troca pelo algum, mas não, beleza? Se vier o nenhum, nenhum gato é preto. Nenhum gato é preto. Aí fica como? Algum gato é preto, tá? Ó, o nenhum tem que trocar pelo e, pai. Só botar o existe pelo menos um e o algum, tá? Não precisa colocar um não, não. Só o IPA, só o algum, tá? Show de bola. Questãozinha aí de negação. Vamos lá. Nova questãozinha aqui, ó. Dessa vez de argumentação lógica, tá? Questão que você utiliza tabela verdade para resolver ela, tá bom? Olha só. A loja Dona Camila organizou um momento de técnicas de vendas, como uma empresa de consultoria estratégica. Em determinado momento, a consultora fez a seguinte declaração. Ó. Vamos lá. Aumentando os investimentos em mídias sociais. Ó, aumentando os investimentos em mídias sociais. Então, as vendas crescerão. As vendas crescerão. Beleza? Aqui nós temos uma proposição que é um se então, né? Se aumentando, se aumento os investimentos em mídias sociais, então as vendas crescerão. Aí a outra premissa aí. Caso as vendas cresçam, tá? Venda cresçam. O que acontece aqui, ó? Poderemos contratar novos colaboradores. Veja que eu tenho outro se então. Tenho duas premissas que é um se então. Tenho outra premissa aí. De fato, aumentaremos os investimentos em mídias sociais. Aumentaremos os investimentos em mídias sociais. Beleza? Através da lógica dedutiva, podemos concluir. Ele quer que você tire uma conclusão partindo dessas duas informações aqui, tá? Para resolver isso aqui, para ficar fácil, eu vou escrever isso aqui de forma simbólica, tá? Aumentando os investimentos, eu vou chamar assim, ó, de aumentando os investimentos, de AI. Beleza? Aumentando os investimentos. Então, se aumenta os investimentos, então as vendas crescem. As vendas irão crescer. Pronto, aí, coloquei aqui, primeira premissa. A segunda premissa diz o seguinte, aí, se as vendas cresçam, caso as vendas cresçam, ou se as vendas crescerem, no caso é a mesma premissa dessa aqui, ó, por isso que eu botei de amarelo, é amarelo, então poderemos contratar novos colaboradores, beleza? Duas premissas. Só que ele ainda dá outra, aí. Aumentaremos os investimentos em mídias sociais, que no caso é essa mesma proposição aqui, ó. Aumentaremos os investimentos em mídias sociais. Então, tem três premissas. Premissa um, premissa 2 e premissa 3. Certo? O que é que ele quer? Quer que você encontre a conclusão. Tá? A conclusão ela tem que ser o quê? Verdadeira. Para resolver isso, você primeiro escreve de forma simbólica e coloca verdade em todas as premissas. É verdade, verdade, verdade. Tá? E eu preciso encontrar o quê? Uma conclusão decorrente dessas premissas, que seja o quê? Verdadeira também. Beleza? Aí eu vou começar por aqui, o que é mais fácil. Hein? Aumentando os investimentos em mídias sociais, é verdade. Aqui eu tenho a mesma proposição. É. Então aqui também vai ter que ser verdade. Tá? Vai ter que ser verdade. Aqui é um se então. Hein? Lembre que um se então não pode dar esse resultado. Hein? V com F. Por quê? Porque o resultado aqui vai dar falso. Então isso significa que esse bonitão aqui, ó, as vendas crescerão, não pode dar falso. Vai ter que ser verdade. Obrigatoriamente. Porque se for falso, vai ficar vera ficha. Não pode, porque o resultado aqui tem que ser verdadeiro. Entende? Aí aqui, ó, vendas crescerão, vai ter que ser verdadeiro também, ó. Porque é o mesmo resultado desse aqui, ó. Tá vendo? Aqui também vai ter que ser verdade. Pelo mesmo motivo, poderemos contratar novos colaboradores, não pode ser falso, porque senão vai ficar falso aqui, ó. Então aqui tem que ser verdadeiro. Então isso significa, aí, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é a mesma coisa, né? Poderemos contratar novos colaboradores, é verdade, e aumentaremos os investimentos, é verdade. Aí o gabarito tá aqui na letra D, ó. As vendas crescerão, ó, daqui, ó. As vendas crescerão, verdadeiro, verdadeiro. E a loja poderá contratar novos colaboradores. Ó. A loja poderá contratar novos colaboradores, verdadeiro também. Então, na letra D,
você tem verdade e verdade. E vai dar verdade. Por isso que é o gabarito letra D. Beleza? Matou. Na letra A, ele já começa errado, porque é assim, ó, se a loja não contratar novos funcionários, aqui não fala funcionários, fala se poderá contratar novos colaboradores. Beleza? Aqui a letra B diz: novos colaboradores foram contratados. Não, a questão diz que poderá contratar novos colaboradores, por isso que está errado também. Ele mudou, né? A proposição. Aqui, se a loja contratou novos colaboradores, aqui é poderá contratar novos colaboradores, está errado também, já elimina. Beleza? É isso, tá bom? Então, já matou a questão rapidinho. Gabarito, letra D, questãozinha de argumentação lógica, né? Lógica de argumentação. Você precisa encontrar a conclusão. Aqui, né, a gente usou o quê? A gente usou a tabela verdade. Beleza? Para matar a questão. Olha essa outra aqui, também de argumentação. A banca tem cobrado agora no ano 2026 questõezinhas que envolvem argumentação, porém, não usando a tabela verdade, usando os diagramas lógicos, né? Considere verdadeiras afirmações. Todos os sapos são verdes. Nenhum animal verde vive na água. É correto concluir que ele quer que você tire uma conclusão partindo dessas duas premissas. Quando vier o quantificador todo, algum e nenhum, você tem que saber como é que funciona, né? Cada um deles, ó. Todo e o nenhum. Quando vem um diagrama todo, você tem que botar um diagrama dentro do outro, tá? O quantificador todo, você bota o diagrama dentro do outro. Aqui eu tenho o diagrama de sapo, aí todos os sapos são verdes. Então, eu vou colocar o diagrama de sapo dentro do diagrama verde. O diagrama todo é um dentro do outro, tá? Olha, todo sapo são verdes. Ó. Esse diagrama representa essa proposição aqui. Aí nós temos nenhum animal verde vive na água. O diagrama verde já está aqui, ó, de verde. Vive na água, eu vou colocar de azul, tá? Como tem um nenhum, o diagrama nenhum é separado. Eu vou colocar aqui, ó, água, tá? O diagrama vive na água tem que não pode tocar no diagrama animal verde, que já está aqui. Por quê? Porque é o quantificador nenhum, tá? O nenhum, o diagrama tem que ficar separado assim, ó. O todo, o diagrama tem que ficar um dentro do outro, tá? E o algum, o diagrama tem que ficar assim, ó, entrelaçado. Beleza? Aí você vem aqui para as alternativas. Letra A, ó. Alguns sapos vivem na água. Alguns sapos vivem na água. Impossível, estão separados. Nenhum sapo vive na água. Exatamente. Aí. Nenhum sapo vive na água. É separadíssimo. É gabarito letra B. Matou. Nem todo sapo é verde? Não. Todos os sapos são verdes. Ó. Todos os animais verdes são sapos? Não, é só alguns. Ó. Não é todos. Todos os animais que não vivem na água. Os animais que não vivem na água é aqui, aqui e aqui. Ó. Na água não são verdes? Não, ele pode ser verde. Ó. Não viver na água e ser verde, entendeu? Gabarito letra B. Show de bola. Aí aqui nós temos outra questãozinha que envolve razão especial e geometria. Deixa eu fazer ela aqui para vocês. Vamos lá. Com essa questãozinha a gente tem o seguinte, ó. Um arquiteto apresentou um projeto onde uma região retangular foi representada com dimensões iguais. Olha só. Nós temos aqui 3,2 e aqui nós temos 6,5. Beleza? Se a escala utilizada pelo arquiteto foi 1 está para 250, isso aqui é a escala, tá? A área real da região em metros quadrados corresponde a. Ele quer a área real. Para calcular a área, basta multiplicar base vezes altura. Tá? 6,5 vezes 3,2. Só que você não chega ao resultado, por quê? Porque esse valor aqui, 3,2 e 6,5, são os valores no projeto. Ele quer o valor real. Se você for calcular as medidas reais disso aí, o que é que tem que acontecer? Vamos lá. Você pode muito bem querer fazer usando o triângulo mágico. Como assim, professor? Decora aí, ó. Deus é real. Coloca o dedo em cima do E. A escala fica igual a desenho sobre real. Acabou. Essa é a forma da escala. Esse triângulo mágico é para você decorar a forma da escala, tá? O E significa escala. Deixa eu mudar a cor aqui. O E significa escala. O D significa medida do desenho, que no caso é o que está aqui no projeto.
e o R é medida real, tá? Sempre ele vai dar duas dessas variáveis. Dessas três aqui, ele vai dar duas para você. Ele deu a medida do desenho, ué, e deu a medida real. Deu a medida da escala, desculpa. E ele quer que você faça, encontre a medida real. Simples assim. Eu prefiro não usar a fórmula, eu prefiro usar um bizu aqui, que é muito mais rápido. Nota isso, bizu. Você tem aqui a medida do desenho, você tem aqui a medida real. O desenho é um valor pequeno. Eu quero aumentar esse valor pequeno, que está no desenho, quero ampliar ele para a medida real. Quando você vai ampliar algo, você vai multiplicar. E você multiplica por quem, professor? Ó, para você não perder tempo. Hein? Multiplica pelo valor que está debaixo da escala, 250. Então eu quero pegar esse 3,5 e quero ampliar ele. Você vai pegar o 250 e vai multiplicar por 3,2. Vamos lá. 0, 10, vai 1, 4 com 5. Que dá 0. 3 vezes 5, 15, né? Vai 1, 3 vezes 2, 6 com 7. 0, 0, 10, vai 1, 8. Aí volta uma casinha, né? Beleza. Então isso aqui significa que o resultado dá 800 centímetros. Beleza? Essa é a medida real. O 3,2 se tornou 800 centímetros. Beleza? Quando você amplia ele. Eu vou fazer a mesma coisa com esse cara aqui, ó. 250 vezes 6,5. Vamos ver. 0, aqui vai dar 25, vai 2, 10, 12. Aqui dá 0, aqui dá 30, vai 3, 12 com 3, 15. 0, 5, 2, aqui dá 6, aqui dá 1. Beleza? Volto uma casa. A resposta aqui fica 1.625 centímetros. Beleza? Show de bola. Como ele quer a área, é só você multiplicar esses dois valores aí. Ó, você vai multiplicar a base, 1.625, vezes a altura, que é 800. Aí você vai chegar ao resultado. Porém, a questão quer o quê? Ó? Ele quer a medida em metros quadrados. Você pode multiplicar e no final transformar para metros quadrados, ou você pode transformar agora logo para metros, para ficar mais fácil. Ó, como é que eu transformo centímetros quadrados para metro? Você pode decorar aqui, ó. Maria deu caju a Mariana. Você coloca os M aqui, ó. Como você quer transformar centímetro para metro, ó, você volta duas casas, a vírgula volta duas casas. Uma, duas. Então fica só 8. 8 metros. Ó. Então, no caso você usar 800, você usa só 8. Entendeu? E aqui você volta duas casas. No caso fica 16,25 metros. Ó. 16,25 metros. É só você multiplicar agora. 16,25 vezes 8. 8 vezes 5, 40. Vai 4. Beleza? 8 vezes 2, 16. 16 com 4 dá 20. Ó. Vai 2. 8 vezes 6, 48. 49, 50. Vai 5. 8 vezes 1, 8. 1, 5, 13. Aí a vírgula aqui volta duas casas. Então isso significa que a área é 130 metros quadrados e o gabarito é letra A. Beleza? A questão envolveu tanto razões especiais como geometria. Calcular a área de um retângulo é base vezes altura. Beleza? Tá aí, questãozinha bem legal. E olha que eu não usei nem a escala de área, né? Aqui eu estou usando escala de comprimento mesmo. Beleza? Se eu usasse a escala de área, seria bem mais rápido, né? Mas provavelmente, como você já estudou escala de comprimento e não estudou escala de área, assim tá perfeito para vocês. Beleza? Agora outro detalhe. Caso você quisesse transformar da medida real para a medida do desenho, fosse o contrário, no canto de você multiplicar por 250, você iria dividir por 250. Você divide sempre pelo valor que está embaixo da escala. Se você quiser usar a fórmula, aí você faz assim, ó. Quem é o valor da escala? 1 sobre 250. Quem é o valor do desenho? 3,2. Medida real, não sei quem é. É só fazer, ó. Meio pelos extremos, ó. R vezes 1 é R. 3,2 vezes 250 dá 800 centímetros. Pronto. Tá aqui a medida real, 800 centímetros. Tá? Você faz usando o bizu, ó. Você faz usando a fórmula. Beleza? Aí depois você transforma para metro, né? Para quilômetro, seja lá o que for que a questão queira pedir, né? Então fica 8 metros. Usando a tabelinha da unidade de medida, que você tem que dominar também.
Beleza? Ó, Maria deu caju a Mariana. Aí coloca os M. Como a unidade principal é M, né? Coloca o M. Aí Maria é dama de homem karateca. Aí coloca os M. Beleza? Completar a tabelinha aqui. Tá? Show de bola. É assim que você faz essa questãozinha. Tudo bem? Olha essa outra aqui, ó. Tem essa e outra para fechar a nossa aula de hoje. Ó, a questão diz assim: uma empresa de tecnologia tem 8 programadores. Questão forte na sua prova essa aqui, ó. E 6 designers. Se um comitê de 5 membros deve ser formado com 3 programadores e 2 designers, veja, eu tenho que escolher 3 programadores de um total de 8, beleza? E tenho que escolher 2 designers de um total de 6, tá? A comissão é formada por 5 membros. Falou de comitê, comissão, equipe, grupo. A ideia é de combinação, cálculo, tá? Então tem 8, vai escolher 3, tem 6, vai escolher 2. Ele determina quantas maneiras diferentes esse comitê pode ser formado. Questão de análise combinatória, de combinação, regra do I, ó. As questões são muito iguais, né? Tem 8 programadores, vai escolher 3. Vezes, tem 6 designers, vai escolher 2. Aí forma uma comissão de 5. Beleza? Veja que a ordem não importa, né? Esses 3 que vão ser escolhidos aqui, eles vão ser o quê? Vão ser programadores. Tanto faz a ordem que você escolher, não vai mudar nada. Esses 2 aqui vão ser o quê? Vão ser design. Então, tanto faz. Por isso que é uma questão de combinação, porque a ordem não importa. Eles têm a mesma função. Eles vão fazer a mesma função. Então, combinação. E como é que você faz o cálculo de combinação? Abre, abre. Esse é o bizu, tá? Combinação de 8 vai escolher 3. Abre, abre. O 3 aqui indica quanto maior vai abrir. O 8 vai abrir 3 casas. Aí 1, 2, 3. 8, 7, 6. E o 3, que é o menor, ele desenvolve até o final. É 3, 2 e 1. Beleza? Aí aqui, eu prefiro simplificar, ó. 3 vezes 2 vezes 1 não dá 6. Eu vou cancelar esses 3 aqui com esse aqui, dá 6. Hein? Porque 6 dividido por 6 dá 1. Então fica só 8 vezes 7, que dá 56. Se você não quiser fazer assim, multiplica. Ó, 8 vezes 7 vezes 6. Né? Multiplica 3 vezes 2 vezes 1 e divide um pelo outro. Beleza? Show de bola. Aí aqui você faz combinação agora de 6, vai escolher 2. Ó. O 6 abre duas casas. Ó. 6 vezes 5. E o 2, que é o menor, desenvolve até o final. Ó. Aí aqui, ó, vou fazer agora sem cortar, ó. 30, né? E aqui fica 2, ó. 2 vezes 1, 2. Quando eu dividir, vai dar 15. 15. Beleza, agora é só multiplicar, ó. 56 vezes 15. Multiplicando aqui, ó. Deixa eu ver quanto é que dá. E dá 30, vai 3. 25 com 3, 28. 1 vezes 6 é 6 e 1 vezes 5 é 5. 0, 14 vai 1. 840. Entendeu? Gabarito aqui correto é letra C. Tudo bem? Análise combinatória. Pode vir combinação, pode vir arranjo, pode vir permutação. As questões de análise combinatória que eu escolhi aqui para a nossa revisão final foi essa de combinação e aquela lá de PFC, né? Beleza? Mas pode vir permutação que a banca gosta bastante. Tá certo? E outra coisa que a banca gosta muito é isso aqui, ó, questões de calendário. Tá bom? E aí, professor, como é que faz? Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Uma importante cidade foi fundada em 10 de julho de 1897, em um sábado. Tá, ó. No dia 25 de dezembro, nesse mesmo ano, corresponderá a qual dia da semana? Ó, 10 do 7 de 1897 caiu em um sábado. Nesse mesmo ano, né? Dia 25 do 12 de 1897 caiu em qual dia? Como é que você faz isso? Você vai pegar a quantidade de dias e vai dividir por 7. Por que 7? Porque a semana tem 7 dias. Vai domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. O que me interessa é o resto. Você vai procurar o resto lá no final, para matar a questão. Aí você vem aqui, ó. Julho, vamos contar a primeira quantidade de dias. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro.
Beleza? O meu método sempre conta com o dia 10 de julho e conta com o dia 25 de dezembro. Tem que contar com o conto com o início e com o final. Essa é a minha técnica, tá? Aí vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber aqui, quais são os meses, a quantidade de dias de cada mês, né? Quais são os meses de 30 dias? Aí você anota a senha aí, ó. 4, 6, 9 e 11. Esses aqui são os dias, os meses que tem 30 dias, entendeu? Julho tem 31 dias, julho, tá? Do dia 10 até o dia 31 vai dar 21 dias, concorda? É só você fazer, ó. Só você fazer assim, ó. Do jeito que eu ensinei, ó. Final, que é 31, menos o inicial, que é 10. Ó. 31 menos 10 dá 21. Só que esse 21 não tá contando com o dia 10. Tá contando só com o dia 31. Aí eu somo mais um, que vai dar 22 dias. Tá? Do dia 10, contando com o dia 10 até o dia 31 de julho, dá 22 dias. O agosto tem 31 dias. Setembro tem 30. Outubro 31. Novembro tem 30. E dezembro vai até o dia 25. Então eu pego 25. Tá? Estou contando com o dia 25, então eu conto, incluo 25. Somando aqui, vamos ver quanto é que dá. Vamos somar. 22, 31, 30, 31, 30 e 25. Beleza. Aqui vai dar 3, 4 com 5, 9. Aqui nós temos 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16. 169 dias. Eu vou pegar os 169 e vou dividir por 7, tá? 16 dividido por 7 dá 2, que dá 14. Sobra 2, baixa o 9. 29 dividido por 7 vai dar um 4, que dá 28. Sobra 1. O que me interessa é o resto. Esse 4 aqui significa a quantidade de semanas, certo? Esse 1 aqui é, no caso, são 24 semanas mais um dia, certo? Para sair do dia 10 de julho para chegar no dia 25 de dezembro. São 24 semanas mais um dia. Aí como é que você faz a montagem do ciclo? Montagem do ciclo aí começa aqui, nesse caso, no sábado, que foi a data referência que ele deu. Dia 10 foi no sábado, então o número 1 vai ser no sábado. Ó. Número 1 aqui é sábado, que no caso, como o resto é 1, já acabou a questão. Hein? Gabarito, letra B. Se o resto desse 2, seria domingo, desse 3, seria segunda, 4, 5, 6 e sexta-feira seria 0. Beleza? O resto vai determinar a resposta, vai determinar o dia da semana. Beleza? Essa é a minha técnica, tá? Eu sempre começo o meu ciclo com a data que ele me deu. Então, por isso, eu conto com a data inicial. Por isso que eu somo mais um aqui. Beleza? Então, é isso. Fechamos aqui nossa revisão final com várias e várias questões. E é isso. E aí, cara, tenho quase certeza que uma dessas questões que nós trabalhamos aqui, uma dessas questões que nós trabalhamos no nosso simulado, eu tenho certeza que vai estar na nossa revisão durante a semana também, tá certo? Na sua prova. E em nome de Jesus, você vai gabaritar essa prova e vai ser através dessa disciplina que vai fazer com que você seja o novo servidor público da cidade de Tibau, tá bom? Estarei torcendo por vocês, estarei orando por vocês também. Espero que as coisas possam acontecer da melhor maneira para vocês, tá? Que a vontade de Deus seja feita, beleza? Então, Deus abençoe, tamo junto, gratidão a todos que participaram dessa aula, né? Então é isso, deixa a curtida, né? E compartilha esse vídeo aí para quem ainda não assistiu, tá? Tamo junto, um abraço e até a próxima, se Deus quiser.